Uma situação extremamente complicada. O profeta Oséias fala ali sobre a imoralidade do povo, a corrupção que havia tomado conta da nação. Eles estavam vivendo sob um clima de extrema violência. A violência de forma descontrolada e desenfreada havia tomado conta da nação. E dentro deste panorama, Deus usa o profeta Oséias para chamar a atenção da nação de Israel para que se arrependesse. E uma vez arrependida, se aproximasse de Deus, buscasse a sua misericórdia, para que o Senhor fizesse frutificar a sua terra. Quando eu leio o capítulo 10 do livro de Oséias, diante do panorama que eu aqui já expus, eu consigo entender que se havia uma época, um momento, em que o povo de Deus devia buscar ao Senhor, o momento havia chegado. Eu tomo esta situação, queridos, e transporto para os nossos dias. O panorama que está diante de nós hoje não é diferente. Nós olhamos para o mundo, nós olhamos à nossa volta, e o que nós vemos é a presença marcante da corrupção. O que vemos, assoladora, desoladora da imoralidade. Nós olhamos ao nosso redor e vemos a violência crescendo de maneira assustadora. E nós começamos a perguntar: o que é que nós precisamos fazer para mudar este quadro? Eu acredito até que quando eu fazemos um paralelo entre a condição da nação de Israel e a condição dos nossos dias, as proporções são ainda muito maiores. E se diante do quadro vivido por Israel, Deus usa o profeta Oséias para chamar a nação ao arrependimento e para conscientizá-la de que aquele momento era o momento certo para buscar a Deus. Quando eu coloco isto dentro dos nossos dias e vejo as proporções ainda maiores, eu não posso me calar e tenho que assumir a condição também de um profeta de Deus. E você também vai assumir esta condição esta noite. E nós vamos dizer, sem medo de errar, se existe um momento, se existe uma hora, se existe uma época em que o povo precisa assumir responsabilidade diante de Deus e começar a buscar ao Senhor, a época é hoje, a época é esta noite, a época é este culto. Quando é o tempo certo de se buscar a Deus? Talvez você olharia para mim e perguntaria: pastor, quando eu posso entender que é o momento exato de se buscar a Deus? Existem pelo menos 3 ocasiões distintas que nos fazem entender isto, e é sobre elas que eu quero falar. A primeira ocasião distinta em que nós devemos sentir a necessidade de buscar a Deus é quando os juízos de Deus ameaçam a terra. Quando Deus começa a ameaçar a terra com juízos, nós precisamos entender que é o momento certo de buscarmos ao Senhor. O escritor aos Provérbios, no capítulo 15 e no verso de número 3, ele coloca Deus como governador moral do mundo. E as palavras que nós encontramos lá são as seguintes: os olhos do Senhor estão em todo lugar, e estes olhos contemplam os bons e os maus. É Deus sendo colocado na condição de governador moral do mundo. Quando eu leio este verso, eu entendo que
Deus não está alheio aos acontecimentos dos dias que nós estamos vivendo. E eu perguntaria: se Deus é o grande governador moral do mundo, o que é que o Senhor vê quando Ele olha para a nossa nação? Qual é a visão que Deus tem? O que será que Deus contempla quando Ele olha para a humanidade dos dias presentes? O que será que Deus sente quando Ele olha para a nossa sociedade? Uma sociedade corrompida, uma sociedade mergulhada na imoralidade, na violência, no distanciamento de Deus. O que é que o Senhor vê? Há um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Eu diria que o pior cego é aquele que não quer ouvir, porque além de não ver, muitos deles também querem se fazer surdos diante da realidade dos nossos dias. Existem pessoas que têm dificuldade para ver o que está acontecendo, e embora tenha dificuldade para ver o que está acontecendo, não tem sensibilidade para ouvir acerca dos acontecimentos. Nós estamos vivendo dias preocupantes. Estamos vivendo a época da inversão de valores. Estamos vivendo a época da desagregação da família. Nunca Satanás trabalhou tanto como tem trabalhado nos dias para desagregar a família. Nunca Satanás trabalhou tanto como tem trabalhado nesses dias para fazer com que as pessoas apliquem a inversão de valores. Eu estou falando de valores morais, que são o sustentáculo da nossa sociedade. Nunca o inferno trabalhou tanto como tem trabalhado hoje para levar os homens a um sentimento de ganância. As pessoas já não se satisfazem mais com pouco, as pessoas querem muito. E quando não conseguem atingir aquilo que querem, elas começam a trapacear as outras pessoas. Elas perdem a sua qualidade moral, ela perde a sua dignidade. Não importam os meios, o que importa é o fim. Não importa quais os meios que eu vou utilizar para chegar aonde quero chegar, o importante é que eu chegue lá. Quando na verdade os valores que sustentam a nossa sociedade, eles não valorizam o fim, mas eles valorizam os meios. Não importa qual seja o fim que eu vou chegar, mas eu preciso agir dignamente, eu preciso me portar dignamente, para que o meu fim seja um fim abençoado, e as pessoas ao olharem para mim, sintam prazer em me conhecer e se tornarem meus amigos. Mas a sociedade não age desse jeito. Nós estamos vivendo uma época em que a imoralidade tem ferido a santidade de Deus. E eu pergunto, o que é que Deus vê ao olhar para a nossa nação? Nós estamos aí preocupados com catástrofes que estão acontecendo em várias partes do mundo. E as pessoas querem justificar as catástrofes. E elas não se dão conta que isto são anúncios de Deus para a humanidade. As pessoas querem justificar através da ciência, através de pesquisas, porque acontece tantas catástrofes. Se vocês perceberem, hoje nós não temos nem sequer as estações do ano definidas. Nós estamos em plena primavera e de repente nós somos assolados por uma onda de frio. Nós estamos em plena primavera e de repente estados da nossa nação, regiões da nossa nação estão sendo inundadas pelas fortes chuvas, e as pessoas não veem isso. As tsunamis que acontecem por aí, devastando ilhas, devastando povoados, as pessoas não entendem isso. E nós não paramos para entender que são os juízos de Deus que estão caindo sobre a terra, para que o homem acorde, para que o homem comece a buscar a Deus. Eu ouvi de um pastor esses dias da Outra América, ele disse: olha, depois do acidente com as torres gêmeas lá em Nova York, as igrejas evangélicas voltaram a ficar superlotadas. As pessoas estavam distantes de Deus, precisaram experimentar uma catástrofe, um desastre, para poder se aproximar de Deus. Queridos, nós precisamos entender nesta noite que é hora de nós levantarmos a voz